Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero chamar a sua atenção sobre a irrigação. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu like. Pessoal, nós estamos vivendo uma das épocas mais secas. Aqui na minha região, da onde eu estou fazendo esse vídeo, estamos com 170 dias sem chuva, sem uma gota de chuva. A temperatura nesse exato momento está a 41 graus, sensação térmica 50, umidade relativa 13%. Então, nós temos que lembrar que as plantas, inclusive as suculentas, elas compõem de mais de 90% de água. Em torno, tem umas que chega até 96, 97%. Então, a irrigação, ela se faz necessária. Quantas vezes por semana? É aquelas perguntas que eu sempre ouvi e que sempre alguém quer fazer essa pergunta. Quando monta um vaso, quando faz um jardim, quantas vezes por semana eu tenho que molhar? Então, antemão, eu digo para vocês, todas as plantas, elas precisam ser irrigadas, ser molhada quando está seca. Nessa época, com essa temperatura, essa umidade relativa muito baixa, é bom molhar todos os dias. E, em alguns casos, se faz necessário até 2 vezes. Imagina essa suculenta, uma planta de sol pleno. Olha a condição que está a folha. Ela foi irrigada pela manhã. Então está muito quente, muito seco. Então não esqueça de molhar seu jardim. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para você. Não é uma época apropriada para adubação. Principalmente se você for fazer uma adubação química. A adubação orgânica até pode ser que ajude a segurar um pouco manter a planta mais úmida. Mas no caso de uma adubação química, por exemplo, um granulado, ou mesmo que seja foliar, tem que se tomar muito cuidado. Porque quando você aduba uma adubação química, principalmente se for granulado via solo, ele precisa de água. Bastante água para dissolver. E se ele não conter, o solo não tiver essa água, ele vai buscar essa água onde ele encontra. E como no início do vídeo eu disse para vocês, a maioria das plantas contém mais de 90% de água. Então, quando, não sei, é muito comum a gente ouvir dizer, mas o adubo sapeca. Na verdade, isso ocorre devido, às vezes, fazer uma adubação pesada, não conter água no solo ou nas folhas, principalmente no caso da adubação foliar, e aí, principalmente, o elemento nitrogênio, que é responsável pela parte verde e também, na maioria das plantas e em maior quantidade, também o desenvolvimento relacionado à fotossíntese, ele precisa de uma quantidade maior de água. Então, dá todo aquele sintoma de requeima, né? De sapecamento, ok? Então, não recomendo essa época a adubação, principalmente se ela for uma adubação química. Mas essa planta tá feia aqui é por causa que ela precisa de adubo. Pode até ser, mas não é a hora, não é o momento de fazer adubação. Nesses dias quentes, nesse tempo seco. O ideal é esperar cair umas chuvas primeiro, ok? Olha, para vocês verem, isso aqui foi molhado de manhã, Olha a condição que tá essa suculenta. Ela tá com sintoma de murchamento devido à temperatura e à baixa umidade relativa.
ok? As únicas que está conseguindo resistir são as rosas do deserto, né? Porque ela é uma planta realmente de deserto. Então, o que acontece no deserto? De dia é muito quente e de noite neva, né? Mantendo a quantidade de chuva, de água, de chuva. E devido a ela possuir esse caudeque, essa base bem grossa, ela contém uma reserva de água. E isso faz dela uma planta bem diferenciada em questão de aguentar a questão da seca. Aí você pode me perguntar, Helena, mas nessa época, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, um pé de manga, olha a quantidade de fruto que tem, embora está abortando muito. Olha esse cacho. Mas como as mangas suportam essa seca e está com essa quantidade enorme de fruto? Existem alguns fatores. A manga é uma planta de clima tropical. Normalmente, esse clima que a gente está vivendo, essa temperatura. Embora que os abortamentos do fruto, esse ano está sendo bem maior que do ano passado. Outro fator, se ela estivesse no vaso, ela não estaria com essa resistência toda. Porque existe uma limitação no caso da quantidade de água, certo? Mas como ela é uma planta adulta, ela está com 10 metros, então a sua raiz está bem profunda. A mesma quantidade que ela cresce, a parte aérea, ela também cresce o sistema radicular. E isso dá a possibilidade dela estar buscando água nos locais mais profundos. Então, na parte mais funda, tipo 5, 6 metros ou 10, há uma quantidade maior de água, há uma reserva de água. Você vê, eu estou mostrando para vocês aqui, tudo é suculenta. Olha a condição que está devida ao clima. E a temperatura. O clima, a temperatura é a mesma coisa, né, pessoal? Devido esse clima muito quente e baixa umidade, ok? Eu fiz questão de estar fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, porque às vezes as pessoas acham assim, trabalhar com plantas, fazer muda ou jardim é só maravilha. Não, como tudo tem os seus, como eu diria, tem os altos e baixos, né? Me perdoa porque o negócio tá tão seco aqui que às vezes está tampando a garganta mesmo a poeira, tá? Olha só, a diferença da rosa do deserto. Olha, ela tá num pote bem pequeno e tá toda cheia de botões, devido à sua origem, ok? A rosa do deserto é praticamente uma planta da África, né? Onde cai muito pouca chuva, há muito pouca água. Tá bom, pessoal? Então, tô mostrando para vocês, né? Porque às vezes é mais fácil, né? Hoje eu fui dar manutenção num jardim que eu fiz há 2 meses atrás, era até para eu estar refazendo o vídeo para vocês, que eu mostrei montando, como está bonito, a pessoa está cuidando muito bem. Mas eu resolvi mostrar para você o contra também. Que mostrar tudo que é bonitinho é fácil, mas mostrar também as dificuldades, né, e os problemas que é enfrentado como em qualquer setor. Mas quando nós trabalhamos com coisa viva, seja animais ou vegetais, que seja vivo, as situações são bem mais complicadas, porque a gente depende de vários fatores, né? Um exemplo agora, né? Em todas as partes que a gente passa, em toda a maior parte do Brasil, está em chamas, porque tudo está seco. Então, qualquer coisa pega fogo. Em alguns casos, incêndios criminosos, outros, toda a questão climática também, né? É bom deixar, né, como ambientalista, é bom dizer, né, que nem todos os incêndios são criminosos. Existe bastante que está muito relacionado à questão climática, né? Porque qualquer faísca
vira um fogaréu e tudo está muito seco, tudo está pegando fogo. Eu já tive, né, a dolorida experiência aqui de pegar fogo e queimar mais de 50% do local onde eu trabalho. Outro fator que também eu estou enfrentando aqui, né? Não esperava com isso. A gente não está tendo água. É outro fator que, antes de você montar um jardim, ter um viveiro, começar a produzir mudas, tá bem atento a esses fatores que acaba sendo limitante. Não que seja impossível, mas porém que se torna limitante e um tanto angustiante, né? Que eu falo para vocês que esses dias tem me deixado muito angustiada mesmo. Nas últimas 2 semanas, onde a gente está vendo as plantas e animais morrendo, né? Não resistindo tanto o calor quanto a falta d'água por não ter água. E isso é muito triste, é muito sofrido. Então, devido a muito tempo estar no campo, desde sempre, como engenheira agrônoma, também um pouquinho da biologia, e como ambientalista, queria chamar a atenção de vocês. Porque a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é extremamente nossa, é extremamente humana. Então, temos que pensar que não podemos desmatar tudo, que mesmo que caia folha na porta da nossa casa, no quintal, mas é interessante, se faz necessário ter árvores por perto, porque isso ajuda a manter o equilíbrio, tanto biológico, né, como o equilíbrio, eu diria até humano, né? Porque não há nada mais triste de estar passando e ver toda essa situação que está acontecendo em nosso país, em algumas partes do mundo, e aonde a responsabilidade é inteiramente humana, aonde a ambição, o egoísmo, o exagero por dinheiro leva toda essa destruição. Não que plantar, né, como pessoa que conhece um pouco do agro e sempre apaixonada pelo agro, não que se faz necessário, mas tem que tomar cuidado, seja no agro, seja nas grandes capitais, né, toda a questão da poluição, toda a questão do que está acontecendo em questão ambiental. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Confesso para vocês que eu estou muito angustiada, tá? Me perdoa que eu estou fazendo até um desabafo aqui para vocês, mediante a situação. Não somente vivida por mim, mas vivida por maior parte das pessoas que mexem nessa área, que depende disso para trabalhar e para se manter, e que é apaixonada, né, pelo que faz, como eu, igual a mim, e está vendo toda essa situação sendo desenvolvida, acontecendo, né? Você ter noção, a gente está vendo os bichos, tá vindo procurar água dentro das nossas casas, né? Então, é bom a gente ficar alerta, tomar cuidado, deixar um pouquinho a ambição de lado, não que a gente não tenha que ganhar dinheiro, que não tenha que ter um equilíbrio financeiro para se manter, mas que a gente põe na balança e coloca na balança o equilíbrio de tudo isso, porque é dolorido se destruir toda essa flora, essa fauna, tudo não tiver água, a vida se extingue, né? E a cada dia, a cada ano, a temperatura aumenta, a umidade relativa cai e cada vez se tornando mais difícil, não diria a questão de trabalhar na área,
mas num conjunto todo, né? Porque aí vem os problemas, as doenças respiratórias, outras doenças que vêm aparecendo devido a esses fatores. Então eu peço perdão para vocês sobre o meu desabafo, que eu acho que hoje o meu vídeo foi um desabafo, tá? Volto a convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Também ative o sininho para quando postar vídeo novo chegar até você. Outra coisa que eu gostaria de convidar vocês nós vamos estar lançando uma aula gratuita no dia 5 de outubro. Convidar você a participar. Mas a gente vai estar falando por aqui como você faz para participar, o horário que a gente vai estar lançando essa aula. Um abraço a todos e até o próximo.